Os últimos anos foram marcados por muitos avanços na construção civil, com a evolução da tecnologia e arquitetura. A Porte Engenharia acompanha todas essas transformações em uma trajetória marcada pela construção de imóveis de alto padrão. Em 2024, completamos 36 anos construindo nas melhores localizações de Belém. Porte Engenharia, 36 anos desenvolvendo novos conceitos. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Roma Business. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Grupo Roma o nosso amigo André Guerra, diretor comercial da Tramontina. Ele veio bater um papo com a gente sobre a Tramontina, sobre o trabalho que desempenha nesta empresa há muitos anos, neste grupo. 34 anos, né, André? 34 anos de... É um prazer te receber. Muito obrigado pelo convite de poder estar aqui e a gente poder compartilhar um pouco das informações do grupo, das ideias. 34 anos na Tramontina, em Belém 20. 34 Tramontina, 20 em Belém, né? Já tem uma trajetória Já é paraense. Devoto a Nossa Senhora de Nazaré. E devoto Nossa Senhora de Nazaré. E fui pra corda e então paraense raiz. Perfeito, só não gosta de maniçoba. Maniçoba. Tá. Isso faz aí, parte. Mudamos o assunto. Bora pular essa pauta. Vamos pular essa pauta aí que não fica melhor. Agora, pessoal, esse episódio tem o oferecimento da Unimed Belém, do Aqualand Parque Resort e do Sebrae Pará. Bom, André, entrando aí nesse assunto da Tramontina, que eu acredito que já seja uma família para ti, sem dúvida alguma. Com certeza. Meu pai trabalhou na Tramontina por bastante tempo, 40 e poucos anos. Eu já estou há 34 na Tramontina. A gente é de uma cidade pequena, então todo mundo se conhece, a gente conhece os donos, os proprietários. Então é realmente uma família, é uma empresa muito acolhedora e a gente trabalha com esses propósitos. Acho que quando a gente estava conversando anteriormente, a questão de valores, né? Acho que os valores da empresa, os valores pessoais, então acaba virando uma grande família. E que através dela vieste morar em Belém. Há 20 anos. Há 20 anos que eu estou aqui e é o melhor lugar, né, de todos que eu passei. Eu morei já em Porto Alegre, eu morei no Centro-Oeste, em Goiânia. Eu sou suspeito, mas é mesmo. Salvador, Recife. E Belém tem as suas particularidades. O povo é muito caloroso. Eu acho que esse é o principal ponto que diferencia Belém de qualquer outro lugar. As pessoas, o paraense, ele é diferente. Ele é ímpar. Qualquer outro lugar é diferente. Cada uma ele acolhe. Ele acolhe. O paraense é uma pessoa... As famílias paraenses têm suas tradições, elas gostam de estar perto, né? Elas são não que quentes. Os outros estados não acolham, mas assim, o paraense mas aqui é diferente. Aqui é diferente. Então, todo mundo... Eu sou paraense, mas quem não é e vem de fora... Diz isso, que o paraense de fato é diferente. O acolhimento, de trazer você e abraçar você nessa terra é diferente. Eu posso falar porque como eu vim de fora, e a gente é bem acolhido, né? E a gente se sente muito bem em Belém do Pará. Então acho que assim, o ponto principal são as pessoas. Sem falar da nossa gastronomia. Isso é um ponto que um prato ou outro pode não ser muito do teu paladar ou do meu paladar, mas a maioria é. A maioria é. Eu acho que a gastronomia paraense, ela é mundial, né? Ela não tem como explicar, não tem como dizer qual é o sabor. Tem que vir até aqui sentir. Como é o sírio e como são as outras tradições da fé do povo paraense. Então a gastronomia daqui, ela é única, ela é fantástica. Todas as pessoas que eu trago de fora, que vêm para Belém, a gente faz questão de mostrar a culinária paraense. É unânime, são apaixonados, adoram, querem levar, querem provar. Então a culinária é um ponto realmente diferente de qualquer outra culinária do Brasil. O Nordeste tem as suas particularidades de culinária, que também é forte, né? O mineiro, enfim, tem algumas particularidades. Mas a culinária paraense, ela é diferente, né? Então, os sabores daqui, né? Tu vai pro sorvete, tu vai pros pratos, pros sucos. As coisas são feitas com tudo muito bom. Um sabor muito diferente. Acho que isso são pontos fortes. E único é o sabor da Amazônia. Eu acho que dá pra falar muito mais do que o tempo que a gente tem pra falar dos sabores da Amazônia. Porque a Amazônia também é uma questão única. Eu acho que só vivendo dentro da Amazônia para saber o que é a Amazônia. Falando como paraense, né? Eu gosto da chuva do Belém do Pará. Tem pessoas que ficam apavoradas com a chuva em outros estados. Aqui a chuva é uma bênção. Por mais que ela venha todos os dias, por mais que ela pare o trânsito, a gente vê a chuva de uma forma diferente, como vê as águas de uma forma diferente, como vê a natureza de uma forma diferente. Quer dizer, eu trabalho no escritório aqui em Belém
De vez em quando vem um tucano lá na janela, lá, pô, em que outro lugar do mundo eu teria um tucano na minha janela, né? Uma vista para a natureza. Então são coisas únicas que Belém, o Pará pode oferecer e são diferentes. Agora falando assim um pouco do escritório, dessa tua experiência, há 20 anos à frente aqui como diretor comercial na Tramontina, em Belém, eu te pergunto em relação à unidade que se encontra aqui na capital. Nós temos 2 unidades aqui, uma fábrica que está aqui há 39 anos. Me conta um pouquinho Belém. sobre essa unidade. Então, essa unidade ela veio com o intuito de a gente trabalhar a madeira para cabos de faca. Então, há 39 anos atrás, existiam leis de incentivo, enfim, para vir para cá, mas o objetivo principal era a gente beneficiar a madeira aqui e transportar ela beneficiada já para o Rio Grande do Sul. Em vez de levar de uma tora de madeira para lá, beneficiar aqui, então produzir uma indústria local que pudesse fazer os cabos de faca. A história começa por ali, uma visão de um dos sócios lá, de que isso seria economicamente mais viável, né? E valorizaríamos a madeira que tinha aqui. Então a gente veio para cá com esse intuito, montou uma serraria, montou a fábrica e contratou os funcionários e começou a trabalhar na produção disso. Após isso vieram as utilidades de cozinha, que tem muito a ver com nós, que são tábuas de cozinha e tudo mais. Depois mobiliário para jardim, para hotelaria, para esse segmento. Então é o que a gente hoje produz aqui. Então temos uma unidade aqui com 372 funcionários hoje, todos eles, tirando a diretoria que não é daqui, que veio, né, das origens, está aqui mais desde o início da fábrica. Foi o que eu te perguntei antes do nosso papo começar. Eu já estou aqui há 20 anos, mas tem diretores que estão aqui há 30 anos, que vieram na fundação da fábrica, basicamente, né? Então, fora isso, todas as lideranças demais são pessoas daqui que se desenvolveram dentro da fábrica, começaram como menores aprendizes e vão crescendo, apesar de supervisão, gerência e tudo mais. Então, nós viemos para cá para construir uma unidade fabril. É uma unidade muito estratégica para o grupo Tramontina, porque ela trabalha com madeira, e madeira tem muito a ver também com o que a gente faz. A Tramontina é uma empresa que produz utilidades para casa. Tudo que é uma solução para casa, a Tramontina produz. Então, vai utilidades domésticas, que é o que ela é mais conhecida, ferramentas, materiais profissionais, enfim, tem uma amplitude muito grande de produção, 22 mil itens diferentes que a Tramontina produz. Nessa unidade, nós produzimos em torno de 1.000 itens diferentes, né? Daqui eles saem para o mundo inteiro. Tem produtos feitos em Belém do Pará que você vai encontrar no Japão, que você vai encontrar na China, que você vai encontrar na Noruega. Hoje a Noruega é um dos nossos principais mercados, né, que compram o nosso produto. Estados Unidos, México, Alemanha, Espanha, França, todos esses mercados. O produto que sai daqui vai para o Brasil inteiro, para todos esses mercados. Então nós temos essa unidade a todo esse tempo. E é um desafio constante, né, de a gente melhorar, de a gente investir. A gente vai fazer algumas melhorias na nossa fábrica aqui para crescer. Nosso objetivo é crescer e manter essas operações sempre muito ativas. Falando em crescimento, neste ano nós vamos ter a COP30 aqui em Belém. Como a Tramontina vê este evento tão importante mundialmente, agora de forma regional aqui em Belém? A COP30 para nós vai ser um marco importantíssimo para a cidade, né, para os legados que vai levar para a cidade. E eu acho que ela vai desmistificar o que é a Amazônia. Então, a Tramontina, nós trabalhamos com madeira da Amazônia. Quando você vai exportar uma madeira dessas, para o americano, para o europeu, ele quer saber a origem dessa madeira. Se ela é legal, se ela não é, se você controla, se você consegue todo o controle da cadeia. E aí é mais difícil para as empresas chegarem lá fora e mostrar tudo isso que é feito. Então, acho que a COP30 vai ajudar a mostrar que se você quer preservar a floresta, você precisa dar valor a essa floresta. Eu acho que esse é um dos grandes legados que a COP30 vai deixar para nós, né? Vai mostrar que isso aqui é a Amazônia, que você vai ver as necessidades da comunidade, da cidade, as dificuldades que a cidade enfrenta, né? E a Tramontina vê com muito bons olhos isso. Você está inserido aqui há 39 anos, desenvolvendo o potencial regional, transformando matéria-prima em produto final, e levando esse produto final, né, produzido aqui localmente para o mundo inteiro. E você ter, vamos dizer assim, o mundo inteiro olhando para a Amazônia e vendo ela com bons olhos, ou desmistificando que o Brasil é um país que desmata, né, eu acho que gera um legado muito positivo. Então, eu acho que a COP30 ela vem deixar um legado positivo para Belém, para a cidade,
né, para melhorias da estrutura da cidade, que a gente sabe que precisa, enfim. Acho que a gente tem um legado muito positivo nisso, né, de transformar esses recursos em benefícios para toda a comunidade como um todo, mas mostrar a Amazônia como ela é, com seus olhos, com a sua cultura gastronômica, que é sustentável, que o mundo precisa investir aqui, né, para que isso seja mantido e seja preservado. Então eu vejo com muito bons olhos a COP30 em Belém. Eu sou muito... Tu acreditas que para o setor industrial vai ser um impacto significante? Para o setor industrial é muito importante porque nós trabalhamos com o setor madeireiro. Sim. O setor que vai tirar a floresta. Então, como o Pará também tem o setor mineral, que também extrai, eu acho que isso dá garantias. Isso mostra para o mundo que nós estamos trabalhando com empresas sérias aqui, que podem vender para o mundo inteiro. Eu acho que você poder mostrar essa seriedade dos governos, das administrações que você tem aqui, de como a gente explora e cuida da floresta, dos rios, isso é muito importante. Então, para o setor industrial, de forma geral, a gente vai ter uma segurança maior. O mundo vai poder ver com os olhos mesmo aqui, localmente, que sim, temos boas empresas, as coisas acontecem de forma segura e que eles podem comprar produtos feitos aqui em Belém, feitos aqui no Pará, para levar isso para o mundo. Então, acho que esse é um grande legado para as indústrias que a gente tem aqui e vai poder mostrar. Uma coisa é você ir numa conferência em Davos e falar, eu tenho Amazônia, eu tenho indústrias, eu sou seguro, você pode comprar. Mas as pessoas querem ver como elas são. Nós temos experiências anteriores que a gente trouxe clientes da Inglaterra, por exemplo, levamos eles para a Flor do Tapajós, lá em Santarém, para ver de onde é que a gente extrai a madeira, que é de cooperativas, enfim. Eles ficaram encantadíssimos com tudo isso. Por quê? Porque eles veem a segurança, de ver o processo, como é que a gente extrai a madeira, como é que ela chega até a nossa indústria, os processos de controle de qualidade, do rastreio de toda a madeira. Então, ele poder ver isso com bons olhos, sabe? Eu não quero comprar de outro país, eu quero comprar de vocês são uma empresa séria, segura e preservam o meio ambiente. Então, acho que todos esses valores eles vão ser mostrados na COP30. Então, é muito favorável. E tu tens alguma dessas iniciativas voltadas para essa área mais sustentável em que a Tramontina atua, para nos contar? A Tramontina como grupo, ela montou o setor de ESG do grupo, tá? Alguns e de anos que certa atrás. forma até contribuem para um futuro mais verde. Então você tem os indicadores de ESG, de sustentabilidade, governança e tudo mais. Então ela montou esse comitê, ele é gerido pelo presidente do Conselho da Tramontina, então você veja a importância que o comitê tem, né, o que isso tem dentro do grupo Tramontina. Tá? Que é uma empresa familiar. É uma empresa familiar, são duas famílias que gerem essa empresa, então você ter o presidente do conselho como o principal gestor do comitê de sustentabilidade é muito relevante, né, para dentro da empresa. Então nós temos políticas de redução do consumo de plásticos, de uso mais consciente de água, de energia elétrica, dos recursos naturais. Falando especificamente da nossa unidade aqui de Belém do Pará, nós temos todo o controle da madeira, da origem da madeira, da chegada da madeira. Nós usamos subprodutos da madeira também, então as componentes menores de madeira que iriam virar lixo, né, vamos dizer assim, iriam ser queimados, a gente faz o cabo de faca, a gente faz tábuas, a gente cola essas peças e trabalha. Nós auxiliamos, através do nosso outro diretor, a certificação dos nossos fornecedores com a certificação FSC, uma certificação do controle do manejo florestal, da madeira, né? Então o pessoal não tinha um conhecimento tão prático, nós auxiliamos que as empresas conseguissem a certificação, né, que para nós é muito importante ter a certificação da madeira, tem todo esse controle, é uma condição importante para você poder explorar isso. Nós somos a primeira empresa do Grupo Tramontina, uma das primeiras do Pará a ter a certificação OEA, uma certificação da Receita Federal, que nos garante que os nossos containers saem sem nenhum tipo de contrabando, tráfico humano, irregularidades qualquer. Então, nós temos certificação, temos certificação de ISOs, enfim. Então, acho que assim, a questão especificamente ambiental está muito ligada no nosso caso com a madeira, né, com toda essa origem, o melhor uso desta matéria-prima. Como grupo, o uso de todos os recursos, a economia circular. Então, todos esses fatores do ESG que estão em pauta, a Tramontina trata, né, em todas as questões de governança. Nós temos políticas de
não trabalho infantil, não trabalho escravo, todas essas políticas. Então, nossos fornecedores precisam assinar contratos com agentes que garantam isso. Nós inspecionamos nossos fornecedores, fizemos auditorias dos nossos fornecedores. Então, todo esse controle ele é feito e faz parte dos valores da Tramontina. Eu acho que isso é uma questão importante de falar, que a gente não faz só porque a lei nos obriga, a gente faz porque são nossos valores de forma geral. Que são valores de forma geral da empresa, de valorização das pessoas, do desenvolvimento da prata da casa, de dar as oportunidades para as pessoas, dar segurança para as pessoas. Quem sabe isso justifica até a tua permanência de mais de 30 anos no mesmo lugar, no mesmo grupo. Isso faz parte dos valores da empresa, né, dessa perpetuidade de uma cultura da empresa, dos valores da empresa. Então, da segunda geração sempre falava, o importante que a gente quer passar para as novas gerações são os valores que a empresa tem. Né? Mais do que máquinas você compra, né? Tecnologia você compra, mas valores você vai construindo, seriedade você vai construindo no decorrer dos anos. Então a gente carrega muito isso. Sem dúvida, uma construção. Uma construção, isso não tem. Então acho que nós temos vários exemplos dentro da Tramontina, que é esse ajuda das comunidades, o uso da madeira, a redução do uso dos polímeros, procurar soluções inovadoras de produtos reciclados, né? Então, a Tramontina tem inúmeros modelos. Tem uma fábrica que não é nossa aqui de Belém, mas é de Recife, que fez uma parceria para recolher os copos plásticos da colheita de São Silvestre, lá em São Paulo, e transformou isso numa cadeira infantil e foi doado para uma escola, lá em Recife, né? Então, são exemplos pequenos, né, que acontecem no nosso dia a dia. Agora, sim, produzir aqui na Amazônia se torna um compromisso ambiental ainda maior. Tu não concordas comigo? Com toda certeza. Eu acho que existem desafios nesse caminho? Acho que o principal desafio é mostrar para o grande público consumidor que consumir produtos da Amazônia preserva a Amazônia. Esse eu acho que, para mim, da experiência que eu tenho aqui... Preserva, valoriza. Eu acho que você só preserva aquilo que tem valor. Aquilo que não tem valor, você descarta. Então, eu preciso ter a floresta em pé. Se ela não tem valor, eu vou derrubar, eu vou plantar soja, eu vou criar gado, eu vou fazer qualquer outra cultura, certo? Mas a partir do momento que eu tenho a floresta com valor, que eu vou extrair o óleo, a semente, a biodiversidade, desenvolver a ciência e tudo mais, eu tenho a floresta em pé. E isso é importante. Então eu vou preservar o rio. Então se eu obedecer à época de defeso, por exemplo, eu vou preservar as espécies que eu tenho aí. Eu mantendo a floresta em pé, eu tenho toda a biodiversidade funcionando. Né? Eu tenho a natureza funcionando, né? Então eu acho que esse é o desafio, nós mostrarmos para o grande público, para os grandes consumidores, de que se você quer preservar a Amazônia, consuma produtos fabricados dentro da Amazônia. Esse é um ponto importante. Isso vai fazer com que eu traga novas tecnologias para cá, para que eu produza melhor, para que eu tenha menos desperdício, para que eu saiba trabalhar a economia circular, para que eu saiba cuidar do lixo, cuidar dos recursos naturais. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Capacitar as pessoas. Nós não estamos no principal centro consumidor, nem o centro mais nervoso de tecnologia. Então, a gente precisa fomentar que venham novas empresas, que venha mais tecnologia, que a gente consiga aplicar isso na indústria também, ou no comércio de forma geral, em todas as áreas, né? Então, acho que esse é o grande desafio. A gente qualificar mais todas as pessoas, né, na questão de como usar os seus diversos recursos, mas mostrar para o grande público que consumir da Amazônia faz bem para a Amazônia. Eu acho que esse na minha ótica, é o principal atributo que a gente tem que passar, né, para o grande consumidor. Então, quem vem, os grandes governantes que vêm aqui, que vão discutir políticas, enfim, né, de valorizar o que é nosso. Tem que valorizar o que é nosso de forma consciente, de forma consciente, e a agregação de valor. Agregação de valor. Nós temos que agregar valor. Então, o exemplo da Tramontina. Nós não vendemos a madeira, a gente vende um produto comercializado, então a gente vai quadruplicar o valor dessa madeira quando ela entra para a nossa fábrica, ela vai ser com um valor agregado de produto acabado, de uma solução que pode ir para o mundo inteiro. Acho que a agregação de valor, se a gente falar dos óleos da Amazônia, das essências, da cultura, da gastronomia, agregado valor. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que mostrar para o mundo com os desafios da COP30 que vem aí. Mas acho que para mim é o principal desafio, mostrar que a Amazônia é agregação de valor e esse é o nosso desafio. E assim, em relação, querendo ou não, a questão da inovação. Hoje o mundo, a cada dia, é de uma forma tão veloz que tudo muda, que as empresas também têm que
se adaptar conforme as necessidades. A gente tem que olhar o mundo, ele ficou pequeno, né? As coisas são globais, o que acontece lá... A Tramontina tem algum olhar futuro em relação a projetos voltados para inovação, sustentabilidade? Daqui a alguns anos, como a Tramontina pretende estar? A Tramontina tem toda uma gestão, né? Uma governança, né, que faz parte do conselho de administração, que olha o futuro de todas as unidades, tá? Então ela está muito preocupada nos investimentos, isso é cultural da empresa. Ela pega os seus lucros e investe na empresa, sempre em tecnologia, em inovação. A sustentabilidade faz parte de tudo isso, né? Porque você vai ter que produzir melhor com menos recursos no futuro. Os recursos vão ser mais caros, mais escassos. Então, a Tramontina está sempre olhando o mundo de forma bem ampla, né? Olhando o que acontece na China, nos Estados Unidos, na Europa, as melhores tecnologias. A gente sempre se propõe a fazer o melhor que existe no mundo, para competir no mundo. Não é para ser o melhor só no Brasil. A gente não quer depender de um benefício governamental, de uma barreira de importação ou não. A gente quer ser competitivo para vender no mundo. A gente quer que o nosso produto saia de Belém do Pará, ao lado do Rio Grande do Sul, onde tem as outras fábricas do grupo, para vender na China, para vender no Japão, para vender na Rússia, para vender onde for possível. Em Dubai, a gente quer estar em todos esses mercados com a marca Tramontina. Então, para você chegar lá, você precisa ser competitivo. Quem é o nosso concorrente? É o cara que está fabricando na China. Então, a gente não está competindo com o nosso vizinho aí do lado, a gente está competindo com um player mundial. Então, eu acho que a visão da empresa de olhar para o futuro é uma visão global, né? Então, isso dá sustentabilidade do negócio para frente. E as unidades Tramontina, elas têm o desafio de crescerem, de desenvolverem dentro do seu próprio negócio. Então, nós estamos aqui na unidade de Belém, que trabalha com madeira, a gente vai cada vez buscando novas tecnologias ou novas formas de produzir. Por exemplo, a gente tem um mobiliário de área externa e área interna para bares, hotel e restaurante. A gente vai procurar o melhor tecido, a gente vai procurar a melhor forma de produzir, investir em design brasileiro, para valorizar o design, para eu poder oferecer para um restaurante econômico ou um restaurante 5 estrelas, um mobiliário feito dentro da Amazônia, que possa ser mesmo mobiliário, está nos Estados Unidos, está na Europa, em qualquer lugar. Então, acho que essa é a visão da Tramontina, de sempre inovar e crescer, independente do que aconteça. A Tramontina fez 114 anos, passou por 2 guerras mundiais, passou por inúmeros governos militares ou outros, né, crises econômicas, hiperinflação, inflação controlada. 114 anos de grupo. 114 anos, 4ª geração. Então, você vê que você tem que ter uma visão de longo prazo. Então, acho que esse é um pouco da cultura, né, que a empresa tem. Então, eu falo como funcionário da empresa há 34 anos, isso faz parte da nossa cultura de olhar sempre para frente, independente do que venha a acontecer. Problemas vão existir, isso acontece. Sim, claro, mas tem que buscar a solução. Tem que buscar. Se você vai ler, a literatura diz que as crises vão acontecer com mais frequência, com menos períodos, né? Períodos mais curtos vão acontecer crises mundiais. Uma guerra aqui, uma crise lá, um dólar que sobe, que baixa. E nós vamos ter que se adaptar a cada uma delas. Então, muita resiliência, muita visão no futuro e muito trabalho. Acho que esse é isso que a gente pensa. Bora trabalhar. Bora fazer as coisas acontecerem. Agora sim, André, para finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem. Vamos usar essa câmera agora diretamente para os nossos internautas, telespectadores, ouvintes. Depende de quando e como você quer acompanhar o nosso conteúdo. Pode ser pelo Spotify, através do RomaCast, pode ser pelo YouTube, do portal Roma News, pelo portal Roma News, www.romanews.com.br. Enfim, estamos disponíveis em diferentes plataformas ao seu alcance para levar o melhor do conteúdo com credibilidade e qualidade daqui do Grupo Roma. Agora, André, eu queria que tu direcionasses ao nosso público que nos ouve, que nos assiste, enfim, e desse assim a tua opinião, não só quanto empresa, tá bom? Certo. Mas enquanto ser humano, que trabalha, quanto cidadão que trabalha tantos anos à frente de uma empresa que valoriza essa questão sustentável. Como fazer ou que caminho seguir para nos tornarmos mais sustentáveis no nosso dia a dia? Então,
Vamos lá. Eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, tá? É uma opinião pessoal. Porque esse ano é um assunto que está na boca de todo mundo, a questão sustentável. E eu acredito que, pela tua experiência, seja de grande oportunidade compartilhar um pouquinho. Eu tenho uma opinião muito forte e muito pessoal, independente se é diretor da empresa ou não. A opinião do André enquanto cidadão, que é um cidadão paraense. Sustentabilidade tem a ver com como a gente lida com o nosso próprio consumo, o quanto eu gero de lixo, o quanto eu consumo as coisas, o meu perfil de consumidor. A sustentabilidade tem muito a ver com isso, ou como eu uso uma embalagem reciclável, como eu reciclo essa embalagem, e de quem eu compro, de como eu consumo, e como eu cuido das nossas famílias e nosso ao redor. Então, acho que o primeiro ponto de sustentabilidade começa o próprio indivíduo sendo responsável pelas mudanças. O indivíduo, ele é responsável por criar seus filhos e mudar o seu entorno. Se o indivíduo não faz isso, ele não pode culpar o outro, ele precisa primeiro fazer. Eu acho que para ele, esse é algo forte e importante que eu tenho. Então a gente não pode culpar o governo, a gente não pode culpar as empresas, a gente diz, bom, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo além da minha parte. Então acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente tem que aproveitar a COP30 que está aqui. Eu acho que o Belém vai sofrer uma revolução. Talvez a revolução é um termo um pouco pesado. Uma evolução, uma mudança de mindset. A gente deixa de ser personagem para ser o protagonista de uma sociedade. E a gente vai viver isso na pele. A gente tem muito recurso que está sendo investido em Belém. Vamos ter a oportunidade de mostrar toda a nossa gastronomia e de fazer as coisas acontecerem. Então, acho que como cidadão paraense, que eu me considero, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de olhar a sustentabilidade como algo muito maior do que só uma COP30. A gente tem que botar isso no nosso dia a dia, e transformar as empresas sustentáveis, a gente tem que cobrar dos órgãos públicos que nos dê a chance de tornar a cidade sustentável, de coletar o lixo melhor, de consumir melhor, de descartar melhor, sabe? De provocar essas mudanças. Então, nós temos que aproveitar esse momento para ver tudo que vai vindo de informação, todos esses contatos que vêm, comércio de carbono, tudo isso que está muito forte hoje, mas fazer com que isso fique um grande legado para a nossa cidade. A responsabilidade é nossa, como indivíduo, e como executivos, né? Você está aqui numa empresa de comunicação que tem um alcance fantástico, então nós temos a obrigação de comunicar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo ou assistindo, enfim, de que elas têm, sim, também a responsabilidade de fazer tudo isso. Então, eu acho que o recado nós temos uma cidade maravilhosa, culturalmente muito rica. Com grande potencial. Um grande potencial. Nós já experimentamos isso no passado, na época de ouro, da borracha. Nós temos uma cultura europeia que veio. Belém é bonita, é linda, todas as mangueiras. É muito forte. Nós podemos fazer um novo período de prosperidade para o Estado, para essa cidade. Né? Mas eu vejo muito mais como cidadão, sabe? Eu acho que nós, como cidadão, precisamos cobrar e precisamos fazer. Né? Esse é o ponto. Que as empresas, eu acho que elas têm essa cultura. Se a gente estava aqui falando de Tramontina, de valores que a empresa tem, eu estou há 34 anos e sou... Uma união de forças. Eu sou um dos 10 mil e poucos funcionários que a Tramontina tem. Né? Eu tenho que ter ciência que eu tenho um poder, sim, de movimentar pessoas, né? Pelo cargo que eu ocupo, pela importância que eu tenho, pela decisão. Mas como cidadão, eu também tenho essa mesma importância. Eu acho que esse é o recado que eu tenho que passar. Como cidadão paraense, a gente tem poder de mudar as coisas, a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir. Eu acho que esse é o recado como cidadão paraense, que estou aqui há 20 anos e amo essa cidade. Tem defeitos? Devoto de Nossa Senhora. Devoto de Nossa Senhora. Nossa Senhora não vai nos abandonar. Isso é um benefício que Amém. Só Belém tem. Só Belém tem Nossa Senhora de Nazaré. Tem lá em Portugal também, lá, mas daqui é diferente. E é única, então acho que a gente tem muita coisa que é única do Pará. Bacana. É muito. Então eu sou apaixonado pela cidade. Eu não falo dos problemas dela, né? E não deixo que falem também, mas eu sei que eles existem. Porque todo lugar tem, né? Eu sei que eles existem, então nós não podemos aceitar o lixo, nós não podemos aceitar, sabe, as coisas serem feitas mais ou menos. Nós temos que fazer com que o nosso funcionário produza mais,
que as nossas empresas produzam mais. Fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte. Eu acho que isso é um conjunto de situações. Nosso consumidor final não pode pagar mais caro pela nossa incompetência. Nós temos que ser competentes para que ele pague, que eles tenham acesso a transporte público, saúde, tudo isso. Então, eu acho que esse é um pouco do grande desafio que a gente tem como empresário, como executivo de empresa, no meu caso, como né? cidadão. E como cidadão local. Eu acho que é um pouco disso. Sustentabilidade é mais amplo. Sustentabilidade, eu vou no supermercado e o pessoal diz, quer sacola? Eu falo, não, eu não quero sacola, eu vou levar aqui na minha mão, vou descartar a embalagem e tal. São pequenas atitudes que a gente fazem a diferença, né? Eu não vou jogar a garrafa no lixo, no chão, eu vou juntar, vou levar, vou reutilizar. São Ou seja, a sustentabilidade começa em nós. Nas nossas atitudes. Exato. Isso é sustentabilidade. É nas nossas atitudes, é a forma como a gente lida o dia a dia. O quanto de lixo tu gera na tua casa, se a gente diminuir 10%, é 10% a menos de caminhão, é 10% a menos de problema que a gente joga para a natureza. Isso. Se você tiver essa consciência, já é. Construir essa consciência. O nosso papel, enquanto executivo ou comunicador, é levar essa consciência para o grande público, junto com as escolas, junto com as instituições. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever. Nós temos essa obrigação. Nós não podemos nos isentar dela. Essa é a nossa obrigação de fazer. Chegar isso para o nosso consumidor, para as pessoas como um todo. Aí nós vamos poder cobrar depois uma sustentabilização dessa parte. Mas cabe a cada cidadão... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Todos os cidadãos são responsáveis por isso. Essa é a minha opinião pessoal, né? Pode ser que ela seja divergente, válida. Mas é a minha opinião mas pessoal é válida. sobre tudo isso. Tá? Com certeza. Muito obrigado, André. Muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer conversar contigo aqui. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade, obrigado às pessoas que vão ouvir, estão ouvindo. E sucesso. Enfim, né? E sucesso para todos nós. Juntos somos mais fortes. E vamos fazer uma excelente COP30 e vamos botar o Belém parar no circuito mundial aí. Amém. A nossa capital, a nossa cidade das Mangueiras merece. Com certeza, mas com 409 anos de história aí merece muita coisa. Vamos lá. Perfeito. Obrigado a você que nos assiste. A sua companhia é sempre bem-vinda. Este episódio teve o oferecimento da Unimed Belém, do Aqualand Parque Resort e do Sebrae Pará. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.